Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão em Vida desta terça-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Nosso programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, 6h30 da manhã, trazendo sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. E eu quero então aproveitar esse início de programa, pedir para que você que ainda não está inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo e compartilhe o link desse programa aí nas suas redes sociais. Imagine o quanto nós podemos alcançar se você nos ajudar a divulgar esse programa. O nosso objetivo é alcançar o maior número de pessoas possível com essa mensagem de fé e esperança através da pregação da palavra de Deus. Então, já compartilha aí nas suas redes sociais com o maior número de pessoas que você puder, tá bom? Bom, nós vamos hoje falar sobre um texto que, sem dúvida, é o principal, poderíamos assim dizer, não é? Ousadamente, o principal texto da Bíblia. É o texto que resume todo o Evangelho, é o texto que demonstra a profundidade do amor de Deus, é o texto que aponta também para a mensagem central do Evangelho. Então, esse texto é João 3,16. João capítulo 3, versículo 16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não sei se esse é o seu caso, mas no meu caso, esse foi o primeiro versículo da Bíblia que eu decorei. O primeiro versículo da Bíblia que eu decorei foi justamente esse, João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, observe que esse texto nos mostra, não é, a razão pela qual nós devemos fazer a obra de Deus, a razão pela qual nós estamos, inclusive, aqui todas as manhãs, de segunda a sexta, 6h30 da manhã, trazendo sempre a palavra de Deus. Então, a razão de estarmos aqui é porque Deus nos amou. É porque Deus entregou o seu Filho na cruz do Calvário, porque Deus entregou o seu Filho para morrer por nós, para que nós pudéssemos ter vida. Então essa é a razão de estarmos aqui. Não há outro motivo senão esse. Deus nos amou, e porque Ele nos amou, e nos amou de forma altruísta e sacrificial, nós estamos aqui para fazer esse amor de Deus conhecido. Então observe que o texto nos deixa claro, e esse texto é do próprio Jesus, aqui é o diálogo de Jesus com Nicodemos. Esse diálogo com Jesus com Nicodemos, ele chega nesse momento e diz assim, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então Deus amou. E a gente percebe que o amor, ele faz parte do caráter de Deus. Deus não pode deixar de amar. Ele ama porque Ele é amor. E 1 João capítulo 4, versículo 8, a parte B, fala justamente isso. Deus é amor. Ele não apenas ama, Ele é o próprio amor. Ele é essencialmente o amor. Então, Ele nos amou, e Ele nos amou primeiro, e é por isso que nós podemos amá-lo, porque Ele nos amou primeiro. E amar é uma decisão. Deus decidiu nos amar. Deus decidiu nos amar. Ele simplesmente nos ama. E Ele nos ama de forma plena. O amor de Deus é a razão de estarmos aqui, pregando o Evangelho, anunciando a palavra de Deus. Esse amor de Deus é um amor, como eu disse agora há pouco, um amor altruísta, um amor sacrificial. É um amor eterno, é um amor inesgotável. O amor de Deus nunca acaba, porque Deus é o próprio amor e Deus é eterno. E assim como Deus é eterno, o amor de Deus também é eterno.
Interessante que lá em 1 Coríntios capítulo 13, quando o apóstolo Paulo fala sobre a excelência do amor, ele finaliza dizendo: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Porém, destes três, o maior é o amor. Por quê? Porque quando nós estivermos na eternidade com o Senhor, já não precisaremos mais de fé, já não precisaremos mais de esperança, porque já estaremos vendo Deus face a face, já estaremos com Ele nas moradas celestiais. Então ali, nós desfrutaremos plenamente do amor de Deus. Assim como Deus é eterno, o amor de Deus é eterno. A gente percebe nesse texto de João 3,16 que Deus tangibilizou o seu amor por nós. Deus materializou. Jesus é a encarnação do amor de Deus. O amor não é um mero sentimento. Embora o amor também envolva sentimento, nem todo sentimento é de amor. E Deus, ele tornou o seu amor visível a nós através de Jesus. Quando ele envia Jesus ao mundo, ele está materializando, ele está encarnando, ele está tornando visível, tornando palpável o seu amor. Jesus é a expressão máxima do amor de Deus. Jesus é a prova maior do amor de Deus para conosco. Então, Deus, ele revelou o seu amor a nós de forma sacrificial, de forma incondicional. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 5, versículo 8, ele diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando éramos ainda pecadores. Ele não esperou que o conhecêssemos para que Jesus morresse por nós. Ele não esperou que crêssemos para que Jesus morresse por nós. Ele não esperou que entregássemos a nossa vida a Ele para que Jesus morresse por nós. Ele entregou seu filho, ele decidiu nos amar e amar de forma sacrificial, entregando seu filho para morrer na cruz do Calvário. Então Jesus é essa expressão máxima do amor de Deus, é a encarnação do amor de Deus. Deus nos ama de forma intencional. Ele intencionalmente decidiu nos amar. Ele nos ama de forma intensa, profunda, plena. O amor de Deus não é um amor superficial, não é um amor incompleto, é um amor pleno. É um amor total. Deus nos ama de forma incondicional. Não há nada que possamos fazer para que Deus nos ame mais. Não há nada que possamos fazer para que Deus nos ame menos. Ele nos ama. Ele nos ama e ponto final. E o fato de saber que Deus nos ama já deve ser motivo suficiente para entregarmos a nossa vida a Ele e amarmos a Ele de todo o nosso coração. Deus não precisa de nós para ser Deus e ainda assim Ele decidiu se revelar a nós por meio de seu Filho Jesus Cristo. Ele continuaria sendo Deus, mas Ele decidiu se revelar. Ele decidiu se dar a conhecer. Ele continuaria sendo Deus independente de existirmos, independente de crermos, independente de qualquer outra coisa, porque Ele é Deus, mas Ele decidiu se revelar a nós por meio de Jesus Cristo. E a gente percebe nesse texto, quando Jesus diz que Deus amou o mundo, Deus amou o mundo inteiro. Ele não amou apenas a mim, Ele não amou apenas a você, Ele amou todas as pessoas. Deus amou o mundo todo. E é por isso que nós não podemos ser egoístas de querer esse amor só para nós, essa mensagem só para nós. Não, nós precisamos entender que Deus amou o mundo inteiro. Deus amou todas as pessoas e por isso todas as pessoas precisam ter a oportunidade de conhecer Jesus. Elas têm a oportunidade de escolher se querem seguir a Jesus, não, mas elas precisam ouvir falar sobre Jesus. Elas precisam conhecer o amor de Deus. O amor de Deus tem como alvo cada pessoa, independente do que essa pessoa faz ou deixa de fazer, independente do que essa pessoa tem ou deixa de ter. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Todas as pessoas são alvo do amor de Deus. Ele não nos ama por aquilo que somos ou por aquilo que fazemos. Ele nos ama apesar de quem somos e apesar do que fazemos. Ele nos ama porque Ele é amor.
E ele decidiu nos amar. Deus nos ama por quem ele é. Ele é amor. Deus é amor, Deus é graça, Deus é misericórdia, Deus é compaixão, Deus é bondade, mas também é justiça. E o mundo precisa conhecer o amor de Deus. Talvez você está aqui conosco nessa manhã, você já conhece o Evangelho, você já conhece Jesus, mas você sabe de pessoas que ainda não conhecem o Senhor. Você sabe de pessoas que ainda não entregaram a vida para Jesus. Você sabe de pessoas que ainda não reconheceram Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Elas precisam também conhecer, para que elas possam desfrutar também do fruto do amor de Deus, que é a salvação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deseja que todos sejamos salvos. Deus deseja que todos sejam salvos. E a salvação é fruto desse amor de Deus. A salvação é a manifestação clara desse desejo de Deus em nos ter na eternidade com Ele. Em João capítulo 14, Jesus vai dizer: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e preparar lugar, virei outra vez e vos levarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, o desejo de Deus é que nós passemos a eternidade nas moradas celestiais, na presença do Senhor. E aí, para isso é fundamental a fé. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. A fé, ela vai gerar obediência, a fé vai gerar a expectativa da volta de Jesus, a fé vai gerar essa esperança da eternidade na presença de Deus. É a fé que alimenta a nossa caminhada, é a fé que nos fortalece, é a fé que nos aproxima de Deus. E o escritor aos Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário crermos em Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, como expressão máxima do amor de Deus e desfrutarmos da presença de Deus em nossas vidas através de Jesus. E aí a gente percebe que Deus ele nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas como é que as pessoas crerão se não há quem pregue? O apóstolo Paulo vai falar sobre isso em Romanos capítulo 10. Como ouvirão se não há quem pregue? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, ouvir a mensagem de Cristo. Mas como é que as pessoas vão ouvir se não há quem pregue? Então eu e você somos a Bíblia que o mundo está lendo. Eu e você precisamos transmitir o amor de Deus, anunciar o amor de Deus. Nós precisamos propagar o Evangelho, precisamos falar do amor de Deus por cada ser humano. Existem pessoas que nesse exato momento estão pensando em desistir do seu casamento, pensando em desistir da sua vida, pensando em desistir do seu trabalho, pensando em desistir da igreja, pensando em desistir de muita coisa, porque não conhece verdadeiramente o amor de Deus. Nós precisamos anunciar o amor de Deus, nós precisamos propagar esse evangelho da graça de Deus, esse evangelho que fala do amor de Deus, da redenção que nós temos em Cristo Jesus. Então, nós precisamos anunciar o evangelho, pregar a palavra de Deus. É por isso que nós estamos aqui todas as manhãs de segunda a sexta-feira, pregando o evangelho, anunciando a palavra de Deus, porque Deus amou o mundo. Porque Deus enviou o seu Filho, Deus entregou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário. Nós estamos aqui anunciando a palavra, levando vida, levando transformação através do Evangelho de Cristo Jesus. Então nós somos aqueles que agora Deus quer usar para levar o seu Evangelho, para propagar a sua palavra. Então, movidos por esse amor de Deus, nós temos que ir às pessoas e anunciar a elas o amor de Deus. Nós não podemos nos eximir da responsabilidade de anunciar o Evangelho, de pregar sobre o reino de Deus. É responsabilidade nossa. Nós precisamos fazer Cristo conhecido. E a melhor maneira de pregar Cristo é viver Cristo. A melhor maneira de falar de Jesus é viver como Jesus viveu. A melhor maneira de ganhar as pessoas para Jesus
é ser um instrumento de Jesus, por onde quer que nós estejamos. Que Deus nos abençoe, que nós possamos, a cada dia, cientes desse amor, dedicar a nossa vida ainda mais para o louvor da glória de Deus. Tá bom? Chegamos ao final do nosso programa de hoje. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima terça-feira. E se Deus permitir, amanhã, 6h30 da manhã, nosso programa estará de volta, tá bom? Deus abençoe. Compartilhe o link, porque eu creio que essa mensagem pode alcançar o coração de muitas pessoas e até gerar salvação para a glória de Deus, porque esse texto é o texto que resume toda a Bíblia, que fala do amor de Deus e do propósito de Deus em salvar o ser humano. Tá bom? Deus abençoe, forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.